Em princípio, esse tempo foi um tempo que provavelmente os mais jovens não conhecem, não é? Mas quem tiver pelo menos 45 para 50, provavelmente 50, vá, digamos. Na verdade, houve um convívio de 15 anos e naquela altura não havia as ambições que se têm agora. Havia ambições políticas. Os jovens tinham muita ambição política, mesmo sem preparação. E depois, pós-independência, foram presos. Portanto, o que se passa na prática é que havia muita ambição. O 27 de maio foi fruto da ambição. Na altura não havia dinheiro. Portanto, o país não tinha, a economia, portanto, houve um corte logo após o 25 de abril, e de maneiras que a economia ficou um pouco, digamos assim, desconexada do que era da realidade, porque não havia produção, praticamente, passou a haver depois, e, portanto, não havia dinheiro, havia guerra, a maioria das pessoas estavam mobilizadas para a guerra, uns dentro do país conhecido, digamos assim, formalmente, e outros na guerrilha. Em 1967, do tentativa do golpe de Estado, passou também a haver o medo. O presidente Neto disse: todos têm que dar aulas. Quem estuda até quarta, vai dar até quarta, o que foi péssimo. Quem dá até sexta, vai até sexta. E assim isto sempre houve, não é? Sempre. Foi que privilegiarem sempre um núcleo de pessoas. E esse núcleo de pessoas tinha que ser ou que veio da mata, Maqui, e alguns não estavam em Maqui nenhum, uns estavam muito bem em Brazzaville, outros sei lá, na Argélia, na capital, em Argélia, outros estavam em Marrocos, mas todo mundo diz que veio do Maqui, como o presidente Neto, que promoveu muitas pessoas de Catete, de Cachicana, aquilo não é nada, não é nada. Mas, contudo, havia uma promoção das pessoas dali, Catete não é nada, mas havia uma promoção, e depois havia colegas, o presidente Neto foi enfermeiro, inclusive morou em casa de uma avó para serem ministros. Portanto, este corte, não sei se está a entender. Sim. Houve esse corte, depois houve sempre a necessidade, por exemplo, ainda ontem, vi o senhor Ismael Martins, já tem cerca de 90 anos, social, por exemplo, do Banco de Fomento. Ele é da FESA, também está na FESA, está em vários sítios. É que me perguntou dos 15 anos. Eu vou lhe dar só um exemplo. Só um exemplo. Por exemplo, uma vez eu fui à Itália e comprei 2 camisas, para o presidente José Eduardo Santos. E como tínhamos que ir neste mesmo dia para Luanda, eu comprei uma camisa e deixei outra camisa paga. Entretanto, o embaixador, que já faleceu na altura era embaixador, faleceu ano passado, o embaixador Telmo, entendeu que eu deveria deixar ficar a camisa e que ele iria mandar a camisa depois, ia levantá-la, ia mandar por alguém da TAG. Na altura a TAG ia a Roma. De maneiras que eu concordei, e obviamente que a camisa foi realmente comprada, paguei, eu fui buscar a camisa. Passados uns tempos a camisa aparece em Angola, mas proveniente de França, aparentemente. E o presidente diz: então, mas tu dizes que compraste a camisa na Itália, que pagaste a camisa, e quem me manda a camisa vem de França, parece que foi comprada pelo embaixador, tu pediste ao embaixador para pagar a camisa. O comandante Prata, ele está vivo ainda, veio trazer aqui a camisa, diz que pediram para vir entregar, passou de ser Luanda, Roma, Luanda, passou a haver uma escala também em França e voltar. Mas ele ficou muito zangado comigo durante 2 dias até se resolver essa questão. Portanto, transportado e transitar para um hospital decente, com condições para ele poder tratar-se. Portanto, ele devia sair da cadeia, então se está doente, para um hospital. Mas eu não vejo, porque eu também não sei qual foi o tempo exato em que ele entrou, quantos meses, quantos anos, eu não sei qual é o prazo. Ele não é coitado, e mais, estranhamente, é estranho que a esposa também não lhe tenha acontecido nada. Porque ele, se calhar, se tivesse só um negócio e não houvesse fogo ao fisco, era capaz de nem sequer se dar conta. Nós falamos que nenhum banco gosta de ficar sem dinheiro. E ele tinha cerca de 2 bilhões nesse banco. Isto foi uma estratégia. Porque se eles estivessem preocupados com aquele dinheiro, eles teriam logo chamado a atenção quando ele fez a primeira transferência de cerca de 1 milhão ou mais, de que transitou para Singapura. E eles não se chamaram, só chamaram a atenção na Angola, quando lhes convinha, por causa dele, o resto. A ação de Angola passa para ele. E é a mesma coisa. Não, o presidente Eduardo é que autorizou. Como a mulher disse, o presidente Eduardo é que deu. E ele também parece que disse, mas a mulher já afirmou isso várias vezes. Mas se ela diz que o presidente Eduardo nunca lhes deu nada, que nunca tiveram, como é que o presidente Eduardo lhes vai dar algo que não era dele, era só Angola? Quanto ao general Copelipa, exatamente, antes deles saírem, houve aí um indulto com o presidente Eduardo Santos, indulto não, desculpe, lei da amnistia. Mas uma coisa,
esqueceram-se, eventualmente, dos casos de dinheiros digamos, corrupção. Eles também sentiam-se mais ou menos protegidos, porque tudo o que eles faziam, eles pediam ao presidente, por exemplo, para assinar, né? Portanto, eles normalmente diziam, vamos construir um bairro, Quilamba, ou bairro, sei lá, qualquer centralidade. E ele assinava tudo. Portanto, eles sabiam, se também está aqui, ali já protegemos os nossos testas de ferro, a nossa família está protegida. Os 12, está tudo fixe. Por quê? Porque o Copelipa e o Dino e outros do partido, lá do birro político, sobretudo, porque foi lá que começou a coisa, do birro político, com o apoio desses, não estudaram muito. Convidaram para ser chefe de setor, Ministério de Trabalho. Eu disse que não queria. Não sei se está a ver. Sim. Mais tarde, quando trabalhei com o ministro lá, quando ele saímos da defesa, fomos para trabalhar no vice-primeiro-ministro, convidou para ser diretor de gabinete. Disse, não, prefiro ficar adjunta. Eles pensavam que estava tudo bem. Mas o que acontece? Como todos comeram do mesmo tacho, como eu digo comeram do mesmo tacho, quer dizer, todos os negócios que eles têm hoje, porque eram todos de beneficiar disso ou daquilo. E então foram buscar financiamentos autorizados. Pronto, olha, ora foram buscar o BPC, dinheiro mesmo, foram buscar a Sonangol. E começou com o engenheiro Joaquim David, que ele próprio inaugurou-se ele mesmo. Sim. E tudo foi aprovado. Eles aceitaram e acharam que não ia acontecer nada. Quando vem o presidente João Lourenço, no tempo em que eu ainda estava lá na Apex, no tempo da NIP, eu recordo-me, por exemplo, Joaquim David veio ter comigo uma vez e disse-me assim, eu não percebo, porque o meu projeto está lá tanto tempo. Lá vemos se os projetos são viáveis, não são viáveis, são bons, são maus, para dar incentivos fiscais, quer dizer, pagarem menos impostos. E todo mundo não quer pagar impostos, né? É normal. Então nós fazemos isso. E nunca mais disse, não, o projeto está lá há muito tempo, mas é estranho, o presidente não demora com os projetos, mas eu vou ver até agora o que é que se passa. O Edeltrude já tinha passado de lá do meu sítio onde estava, tinha passado para a presidência. E eu disse, Edeltrude, vê lá o que é que se está a passar aí. Antes de eu perguntar ao presidente, somente, tu podes ver isso. Ele depois veio me dizer assim, olha, sabes o que é que se passa? O que se passa é que ele quer ficar com o projeto para ele sozinho, porque ele já estava feito com o Copelipa e o Dino. Não sei se está a entender. E com o Manuel Vicente já estava na moda, porque esse tal, como é que eu falei um bocado, foi primeiro, Joaquim David, já não era o homem da... Então já não valia. Então ele passou assim e disse, olha, o que se passa é que ele não quer que mais ninguém entre, não disse quem eram, né? Uhum. E que ele defendeu com garras, unhas e dentes, não sei por que razão, né? Também se deve ter queixado que lhe tiraram injustamente, porque ele protegeu, e ele é que deu os dinheiros para que todos fizessem negócio com base, eventualmente, nessa lei. Eventualmente ele disse, não, uns foram gananciosos, então vamos ter que ajustar contas com eles. Então, vamos dividir isto melhor. A verdade é que, por exemplo, o Jornal Dino tinha 15% das ações da Trafigura. A Trafigura é simplesmente uma das maiores empresas do mundo. É uma empresa internacional que está no mundo inteiro, é uma das maiores distribuidoras de petróleo, por cento. E depois, a Trafigura só exportava para Angola, todos os anos, por ajuste direto, 2 bilhões de dólares digamos, de combustível. Já depois, refinado. 2 bi. E 15% eram do general Dino. E ele que cresceu no bairro Praia, no bairro Praia não. Acho que no... Como é que chama? Como é que chama? Vila Alice. O Santinho, aquele Santocas cantava. Bajanista. Sim. Não tinha nada. Como é que ele arranjou aqueles milhões todos? Claro que foi do mesmo saco, né? Foi do mesmo saco. Então, pergunto-me, o que como fizeram com o São Vicente? Por exemplo, aí é que eu estou já a querer comparar. Sim. Por isso é que eu digo que o Tavião está todos presos. Por que que eles não pegaram? Por que que não pegaram também nos 15% do como é que ele chama? Do Copelipa? Não. Dino? Não pegaram esses 15%. Imagine, 10% de 2 bilhões são 200 milhões. Uhum. Portanto, 15% são 3 bilhões. Não, desculpa. 30, são 300. Ai, meu Deus. 300 milhões. Sim. Ele só, anualmente, sozinho, tinha 300 milhões dali. Então, por que não foram tirar logo, olha, prendiam logo os 15%? Não fizeram. Também não prenderam logo. Espera só. Houve conveniência. Deixa-me acabar. Não prenderam logo. Não deixavam sair. Não ficaram com ele. Por quê? Porque negociaram com ele. Passado pouco tempo, o general Dino, o Pelipa, não anunciou. Mas, como era uma empresa grande, está em todo lado. O general Pelipa cede 10% das ações. A quem é que ele cedeu? Nunca apareceu. E fica com 5. Por que ele ficou com 5? Se até tinha um caso com a Procuradoria Militar, por que também não lhe prenderam os 5? Também não prenderam. Não, eu só estou a dar um exemplo. Depois disso, ele teve a possibilidade de vender as ações dele do Banco. Então ninguém prendeu. E vendeu a quem?
Não sei se está a entender. Então, o senhor Capedipa também deixou ficar algumas coisas. Agora já não tenho, não sei o que é no Porto, porque estava a dar prejuízo, aqui já não tinha nada, toma lá. Olha, os prédios inacabados também já não é dele. Não, tem só que posicionar o microfone. O prédio inacabado também já não é dele. E assim sim, então foram selecionando, não sei se está a ver. Sim. E hoje, esses prédios inacabados que eles deixaram, e que passaram não sei para quem, porque nunca ninguém soube, estão todos a mexer. Quando eles estavam a ser julgados, eles não estavam absolvidos nem nada,